Olá, gente. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos, praticamente só trabalhar com a parte da embriogênese, né, então que falar sobre o desenvolvimento embrionário. Me desculpe quem for muito craque nisso, em biologia, que lembra de tudo, mas eu entendo que nós temos que fazer essa revisão, né, revisão para quem já teve, para quem não teve é muito importante conhecer os passos do desenvolvimento do embrião, né, passando para feto, e o que vai acontecendo no decorrer do tempo, porque isso tem muito a ver com o pré-natal, com o entendimento de algumas situações que vão ocorrer na saúde da mulher, na fisiologia da mulher, na anatomia também, e aí então é até para prestar as orientações. Então vamos lá, não vamos perder tempo, né, e vamos lá. Então deixa eu mudar aqui só a apresentação para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui tem uma imagem, né, uma imagem de ultrassonografia com o perfil de um feto, e aí, ressaltando, né, nesse slide aqui, ó, que, as transformações que acontecem durante o período que a gente chama de embrionário, né, mas assim, nós vamos ver que vai até um período ele vai ser chamado, né, o concepto vai ser chamado de embrião, depois ele passa a ser chamado de feto, mas a gente acaba falando, né, da embriogênese como é a formação do embrião do começo até o nascimento, né? Então, as transformações que acontecem são, eu diria até maravilhosas, né? Porque são muitas transformações. Pensem que a partir de uma célula nós vamos ter um ser humaninho, né, com todas as funções praticamente presentes no nascimento. Então, e isso acontece em 40 semanas, né, acontece num período muito pequeno. A gente chama todas as transformações, né, desde a concepção até a morte, né, tudo que acontece no organismo da pessoa, a gente chama de ontogênese, né, então todas as mudanças. E aí, se a gente for ver, né, uma pessoa que morre aí com 70 anos, né, então, em todo esse tempo, a maior mudança ou as maiores transformações, elas ocorreram nos primeiros 9 meses, né, antes ainda da pessoa nascer, certo? Então por isso que, considera-se, né, o processo de reprodução, como uma das características mais notáveis, né, dos seres vivos. Claro que isso não acontece só no ser humano, isso acontece em todos os seres vivos, só que pela capacidade ainda que o ser vivo tem, né, pela inteligência, pela capacidade cognitiva, né, além de todas as outras funções vitais, destaca-se muito mais, né. Pois bem, então nós temos basicamente 3 3 etapas, né, no desenvolvimento embrionário, que são todas muito importantes e elas são diferentes. E hoje nós vamos então, né, de uma forma mais ou menos resumida, ver o que acontece. A primeira parte, né, que é a segmentação ou clivagem, eu até já cheguei a falar na aula anterior, né. Então, que é desde a primeira célula, né, que é o ovo ou o zigoto, até a formação do blastocisto, né, que então são aquelas divisões mitóticas que vão acontecendo, né, e aí a organização dessas células. Daí nós vamos ter uma outra fase, né, depois do blastocisto, que é a gastrulação, que é a formação então de uma cavidade, né, e aí essa cavidade, a partir dessa cavidade nós vamos ter a formação dos folhetos embrionários, né, que são, camadas de células diferentes já entre si, que vão então, produzir, os órgãos, os tecidos, os sistemas, né. E aí a organogênese, então a partir do momento que já tem, isso separado, né, o que vai formar a pele, o que vai formar o tecido nervoso, o que vai formar o tecido, digestório, né, o tecido e o sistema, então vai ter toda uma organização mesmo, formação de cada, tecido e órgão e sistema, e aí então no final o crescimento. Então tudo isso, né, vai ser visto e são as etapas do desenvolvimento embrionário.
Então, só, né, recordar é viver aqui a parte inicial, então, que a gente chama de segmentação ou clivagem, que é, então, essa divisão celular. Então, por várias mitoses, lembrando, né, que a mitose é quando nós temos a divisão celular com a formação de uma célula igual à anterior, né? E aí, então, nós temos assim só um aumento no número de células nessa fase, né? E cada uma dessas células, essas células que vão sendo formadas, elas ganham o nome de blastômeros. Certo? Então, esses nomes têm que ser guardados porque eles são fundamentais no entendimento. Então, no início, nós temos células chamadas de blastômeros. Então, nós temos várias etapas de clivagens aqui, até que chega na formação de uma estrutura chamada mórula, né? A mórula ela ganha esse nome porque ela é semelhante a uma amora, né? Então quem já viu uma amora viu que tem vários gruminhos assim em volta e o interessante, né, que a gente tem que frisar, é que essa mórula, até a fase de mórula, nós temos um maciço. Nós temos, então, uma formação que ela é totalmente preenchida, né? Por isso que a gente diz que ela é maciça, né? A partir desse momento, vai começar a formar uma cavidade dentro dessa estrutura, né? E aí, então, nós vamos passar da estrutura de mórula para blástula, certo? E aí, lembram que o nome das células eram blastômeros, então tem tudo a ver, ó, as nomenclaturas aí com, né, os prefixos, né, inclusive os sufixos das palavras, eles também nos indicam, né, algumas características dessa estrutura, né? Então, a blástula, né, ela é com um conjunto de blastômeros, que são as células que compõem, né? E aí, como eu falei que quando eu já tiver blástula, nós vamos ter a formação de uma cavidade dentro dessa estrutura, porque daí tem uma migração dos blastômeros para a periferia da estrutura, vai formar uma blastocele. Cele, né, o sufixo cele refere-se à cavidade, né, a cavidade. E aí, blasto, né? Porque é uma cavidade formada por blastômeros, que são as células em volta, né? Então, a blástula tem uma blastocele, que é uma cavidade interior, toda circundada por blastômeros. Então, ali nós temos um corte, né? Para mostrar como que é essa cavidade lá, a blastocele. Importante, né, que essa blastocele, ela é uma cavidade preenchida por um líquido, né? De onde veio esse líquido, professora? Esse líquido, nesse momento, ele veio da cavidade uterina. Então, as próprias secreções uterinas da mulher vão preencher no início esta blastocele. E aqui, olha só que interessante, gente. A gente ouve tanto falar, né, das células tronco, que são células que podem se transformar em várias estruturas e são utilizadas hoje, né? Já tem muita pesquisa para a utilização de células tronco no tratamento de várias situações, né? De várias anormalidades. E aí, de onde vem, aonde que estão essas células tronco? Pois bem, até nesse momento do desenvolvimento embrionário, né, esses blastômeros aí, né, que até o estágio de blastocisto, então essas células, tá? Elas são as células tronco. Por quê? Porque até agora não houve diferenciação celular ainda. O que que eu quero dizer com isso? A partir de agora é que essas células vão, dependendo da posição em que elas vão ter na estrutura seguinte que eu vou mostrar para vocês, é que elas então vão originar, como eu falei, o sistema, o epitélio, o sistema nervoso, cardíaco.
mas elas têm capacidade para formar qualquer coisa. Então, por isso que elas são chamadas de células-tronco. Então, até agora, certo? Elas são células-tronco. De agora, depois, quando elas já forem para determinadas situações, né? Então, o endoderma, mesoderma, ectoderma, daí elas não vão mais ser células-tronco. Certo, gente? Então, até a fase de blástula, tá? Todas as células formadas são células-tronco, né? Porque elas vão poder se diferenciar no que precisar, dependendo da situação em que ela for colocada. Bem interessante, né? Então, de novo, lembrando, né? Então, toda essa fase de segmentação, ela vai desde a primeira célula, que era o ovo ou zigoto, até a blástula, né? Que era a formação, então, lá da blastocele, da cavidade. Então, até agora nós tivemos todo esse processo, né? Da fecundação, temos toda a clivagem acontecendo enquanto a estrutura está migrando pela tuba uterina até ter a adesão aqui na parede uterina. Lembrando, né, que o blastocisto, né, ele vai ter essa formação de blastocele, tudo e transformações a partir do momento que ele sofre então a nidação. O que é a nidação? É quando ele se implanta na parede uterina. Certo? Então, e aí então, nessa reorganização, né? Então, eu falei para vocês, vai ter a formação da blastocele, e vai ter uma migração, então, dos blastômeros para as extremidades. E aí, então, vai começar a ter uma diferenciação celular. Então, o que nós vamos observar aqui, ó, já de diferente. Então, bem ao redor, né, do blastocisto, nós vamos ter o trofoblasto, que a gente conversou na aula passada, que é onde vai ser produzido o HCG, né? E aí, um outro conjunto de células que vai constituir o embrioblasto, que aí então vai originar o embrião propriamente dito, né? Propriamente dito por quê? Porque a gente pode dizer que desde o começo nós já tínhamos um embrião, tanto que a gente fala, né, do desenvolvimento embrionário e a gente fala desde o zigoto, mas o embrião propriamente dito, ele vai ser formado a partir destas células aqui, então, que são o embrioblasto. Só que assim, né, gente, uma coisa que é importante a gente ressaltar. Quando a gente fala na embriogênese, né, a gente está falando na formação do embrião, mas nós não podemos deixar de lado, nós não podemos esquecer de que nós vamos ver todas as estruturas, né, que vão colaborar para o desenvolvimento desse embrião. Então, não adianta você ter um embrião se você não tem córeo, se você não tem âmnio, se você não tem placenta. Então, todas as estruturas que a gente chama de anexas, né, elas vão colaborar. Então, quando a gente estuda o desenvolvimento embrionário, a gente estuda todas essas situações, tá? Bem, então, também, né, teoricamente, a gente diz que agora, quando teve essa implantação, quando teve essa nidação, é que começa a gravidez, né, também propriamente dita, que vai se encerrar, então, na hora do parto. Bem, então, como a gente falou, já teve agora a formação do trofoblasto, e além, né, da formação do HCG, o trofoblasto ele tem outras funções muito importantes, né? Primeira, ancoragem do embrião na mãe. Então, é o trofoblasto que vai grudar, né, a estrutura onde vai se desenvolver o embrião na mãe. Na mãe é o quê? No endométrio, né, na parede mais interna do útero, né? Ontem, porque eu tô gravando um dia depois, mas na última aula nós conversamos lá sobre desculpe, sobre o problema do descolamento, né, sangramentos que podem acontecer. Então, isso tem a ver com essa ancoragem. Outra função extremamente importante do trofoblasto é a nutrição do embrião. Por quê? Porque para esse crescimento, para toda a transformação, diferenciação que vai acontecer, então vai precisar, ai, deixa eu tomar uma água, de substâncias que vão
fazer essa nutrição. E essas substâncias, elas estão ali no endométrio, né, elas foram formadas durante a preparação do endométrio, e aí o trofoblasto, ele vai produzir, ele vai dar condições de ter essas trocas, né. E aí a gente vai lembrar lá da primeira aula de fisiologia que a gente teve, quando a gente falou das trocas, das passagens que acontecem, né, do meio, extracelular para o intracelular. Então nós vamos ter aqui todas as formas de entrada de substâncias, né, que a gente está falando de substâncias, nós estamos falando de lipídios, nós estamos falando de carboidratos, nós estamos falando de proteínas, que toda essa passagem vai acontecer aí através das membranas celulares. Vai ter trocas metabólicas e gasosas, por quê? Vão entrar substâncias e vai ter que sair substâncias também, né. Então essas trocas também vão ser feitas, né, sempre por contato ali, entre o trofoblasto, que o trofoblasto é do embrião, é da estrutura nova que foi formada, e o endométrio. Eh, vai ter toda uma interferência no metabolismo materno, nesse desenvolvimento embrionário, como eu falei para vocês, pelas trocas, né. Tem outra parte importantíssima que tem a ver com a proteção do sistema imune da mãe, contra o sistema imune da mãe, se bem que a gente já viu numa aula passada, que vai ter uma imunossupressão, né, na mãe, então vai diminuir o número, os leucócitos que podem agir contra o ser estranho, que é o embrião, né, mas mesmo assim, o trofoblasto, ele acaba funcionando como uma barreira, lembrando que o trofoblasto daqui a pouco já vai se transformar na placenta, né, e vocês já devem ter ouvido falar em barreira placentária, nós vamos falar mais sobre isso, né. E aí, então, nisso acaba fazendo também uma defesa contra patógenos, por quê? Porque tem que proteger esse novo ser de substâncias, de agressores que podem, colocar em risco, né, o seu desenvolvimento normal e até a sua vida. Então aqui, ó, nós temos, né, um esquema mostrando então o blastocisto já implantado. Então aqui, ó, é a parte nova, nova que eu digo assim, ó, é o blastocisto que, encostou no endométrio, e aí aqui nós temos então o trofoblasto, que é esse rosa mais clarinho, né, e eu falava já em outra aula, né, que nós temos então um sincício trofoblasto, tá, que é essa parte um pouco mais, aqui que está mais dentro do endométrio, que ele vai fazer isso mesmo. Eu diria que é um enraizamento do blastocisto lá no endométrio. E aí nós temos essa parte mais anterior, né, mais para fora aqui do trofoblasto, que é chamado de citotrofoblasto, mas tudo é trofoblasto, que é a camada de células que vai então encobrir, que vai rodear o blastocisto. E aqui então nós temos a blastocele, né, que é a cavidade lá do blastocisto. Hã, aqui então já é o endométrio, né, aqui mostrando então as estruturas, né, que compõem. Aqui nós temos uma glândula, aqui nós temos um capilar, né, aqui a mucosa do útero. Bem, então, agorinha há pouco eu estava falando sobre a nutrição do embrião, né. Então, hã, inicialmente, né, quando nós temos então, esse blastocisto nidando ali, da onde que vai vir então essas substâncias? Eu falei para vocês que vinha do endométrio. E como isso foi formado? Lembra? Questão hormonal, então a progesterona, que foi formada até agora lá no corpo lúteo, porque ainda nós não temos placenta, então aquela progesterona do corpo lúteo fez com que todo o endométrio ficasse mais cheio, que ele ficasse mais, proliferado, certo? E com isso, né, todo esse tecido, toda essa estrutura foi armazenando substâncias que são necessárias para a nutrição do embrião, quais sejam o glicogênio, né, que é energia, proteínas, lipídios, minerais,
que vão então ser passados para o embrião que está se formando, né. E aí, gente, essa quando o blastocisto, né, se implanta ali no endométrio, então o endométrio também vai sofrer uma certa transformação, mais ainda do que ele já foi transformado para participar, receber então o blastocisto, né, como resultado da fecundação, e aí então nós vamos ter a formação de uma estrutura, né, chamada de decídua, certo? Então, essa decídua, então ela vai ser composta por todas essas células, né, que foram formadas como uma preparação, então, para a gravidez, né. E o nome, né, decídua, ele vem da acho que tenho depois isso. O nome decídua, ele vem do fato de que ela vai ser depois ela vai cair, ela vai ser perdida, né. E quando que isso vai ser perdido? Lá depois do parto, né, nós temos uma etapa do parto que chama-se dequitação. O que que é a dequitação? Dequitação é quando sai a placenta, né, depois que sai o recém-nascido, né, depois que sai o feto, sai a placenta e as membranas se descolam, certo? Então, tudo isso vai sair. Essa decídua, ela vai nascer, entre aspas, né, depois do bebê, certo? E aí, por isso que a mulher, por alguns dias depois do parto, ela ainda tem uma perda sanguínea, que a gente chama de lóquios, né? Esses lóquios, eles são resultantes dessa descamação ali pela caída, né? Pela descida da decídua. Muito bem. Então, com a invasão do blastocisto, né, na decídua, porque ele vai ali, então agora a gente já sabe o nome, ele vai se encaixar ali, e aí ele vai então, durante as primeiras semanas, ele vai usar, né, esse suprimento nutritivo da decídua para o seu desenvolvimento, certo? Depois, tá, a partir do 16º dia, mais ou menos, nós vamos ter a formação da placenta, e aí a placenta vai começar, então, até 8 semanas, tá? Então, aqui nós temos um desenho esquemático mostrando, então, essa decídua, e aí também que essa decídua, ela é formada por 3 partes. A decídua basal, que o nome já diz, é que faz a base, né? É onde a placenta vai estar grudada, né? Daí nós vamos ter a decídua parietal, que vai recobrir toda a estrutura interna do útero, né, então aqui está a decídua parietal, e aí nós temos a decídua capsular. A decídua capsular é que vai recobrir todo o saco, digamos assim, aonde o embrião vai estar mergulhado, né, em tudo que está em volta do embrião, certo? Então, é tudo tecido, é tudo uma estrutura, certo? Que veio da mesma base, né? Só que dependendo do local onde ela se encontra, então ela vai ganhar um nome diferente, né? Mas aqui, ó, pelo desenho, né? Pelo esquema dá para ver que as características são então as mesmas, tá? Então, a decídua, tá? Ela é uma camada do endométrio, certo? E como eu falei para vocês, ela vai ser separada do útero na hora do nascimento, certo? Então, só para fazer né, um resumo, né? Então, o que que é a decídua? É uma camada do endométrio gravídico, certo? Então, ali, como eu falei, do latim decidus, né, que cai, que vai ser separada do útero depois do parto. Então, como eu já falei para vocês, o que faz a formação da decídua, né, que é essa proliferação de células lá no endométrio, é o aumento dos níveis de progesterona feito lá pelo corpo lúteo.
certo? Então, as 3 partes, né, as 3 regiões, que eu já expliquei para vocês. Então, a decídua basal, né, que está mais distante do concepto e vai grudar, né, então, lá no corpo da mãe, certo? Então ela tem as vilosidades, depois nós vamos ver que são vilosidades coriônicas, a decídua capsular, que vai recobrir o concepto, né? Como eu falei, toda em volta do saco, e a decídua parietal, então, que vai fazer vai recobrir todo o resto do útero. Aqui, de novo, um desenho, né? Mostrando, então, aqui já mostrando a decídua basal e aqui vendo vilosidades, a decídua parietal, que vai recobrir o útero, e a decídua capsular, que vai recobrir aqui a estrutura onde o embrião vai ficar dentro. Aqui de novo, né, que não seja por falta de desenho, né? Então aqui nós temos o útero, né? Nós temos aqui mostrando o miométrio, que é a camada, né, mais interior, né, do útero, né, que vem depois do endométrio. Então a decídua parietal, ó, recobrindo todo o útero internamente, a decídua capsular, que está aqui, ó, em volta de todo o embrião, e a decídua basal, que é essa parte aqui, então, que vai unir mesmo, né, o embrião aqui no útero. Tá? E aqui tem outras estruturas que nós vamos ver no prosseguimento da aula, né? Então, a vesícula vitelina, o cordão umbilical, as vilosidades coriônicas, que eu falei para vocês, né? Que vão estar aqui ligadas na decídua basal, que mais? A cavidade amniótica, onde nós vamos ter o líquido amniótico, né? A cavidade coriônica. Então, depois nós vamos ver cada estrutura dessa. Aqui, de novo, né? Todo o desenho, aqui nós já estamos vendo a placenta, né? Aqui nós já estamos vendo o cordão umbilical, né? Então, que ele vai estar aqui, e aqui mostra, né, nesse desenho, bem a questão da vascularização, que eu ressaltava para vocês anteriormente, né? Falando das trocas. Então, as trocas, né? Então, aqui nós já vamos ter. Mostrando, né, as veias e artérias, né, na mãe e daí no feto. Então, lembrando que toda essa nutrição ela acontece, né, por movimento de substâncias pelas membranas, né? E aí já vão guardando uma informação extremamente importante. O sangue materno não entra em contato com o sangue fetal, certo? As substâncias vão ser sempre repassadas pelo sangue, mas nunca os dois vão entrar em contato. Então, sai do sangue, vai para o meio extracelular, do meio extracelular vai para a corrente sanguínea do bebê e assim por diante, né? Quando volta com os metabólitos. Então, nós vimos toda a parte aqui de segmentação, né? Então, formando a mórula, blástula. E aí nós vamos chegar agora, né? Daí, aqui, ó, quando nós temos até essa estrutura, já teve a nidação. E a partir, então, da nidação, nós vamos ter uma outra fase chamada de gastrulação, certo? A gastrulação é a formação da gástrula, né? E aí, então, a diferenciação celular, né, que eu falei, até agora eram células tronco, até blastocisto. De agora em diante, nós já vamos ter diferenciações celulares, né? E isso começa pela formação da gástrula, tá? Então, o que seria a gastrulação? Então, até agora, ó, nós tínhamos esta estrutura aqui, que era como se fosse um, né, uma bola, né, toda fechada, com uma cavidade interna, né, chamada blastocele, que tinha um líquido lá dentro. Pois bem, quando nós vamos ter a gastrulação, o que que nós vamos observar? Uma invaginação da parede dessa blástula, né? Então, o que que acontece?
invaginação é uma entrada. Então é como se você pegasse uma bola furada, né, e você apertasse num dos lados da bola e entrasse essa estrutura para dentro. Então esse é a primeira fase, então, dessa gastrulação. O que acontece em seguida, né, é que, acaba, grudando, né, ou unindo essa parte que entrou com a outra, e aí o que acaba desaparecendo a blastocele. Então, já não vai mais ter aquela cavidade lá que antes estava só cheia de líquido, certo? E aí vai formar uma cavidade nova chamada arquêntero. O arquêntero, ele vai dar origem ao sistema, digestório, né, do novo ser, certo? Então, e aí então nós vamos ter com essa tipo assim, ó, com essa junção, né, de 2 estruturas ali, né, de 2 camadas, nós vamos ter então, a formação de camadas diferentes, né, e que nós vamos ver então que vai surgir daí, ó, ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Então aqui diz, né, que a gastrulação tem o seu início em uma região periférica do disco embrionário, que até então era o blastocisto, né? E aí então, em algum lugar vai ter essa entrada, né. Então, ah, nessa fase, né, o corpo do embrião vai se definindo, e o que que é esse definindo, né. Porque como eu falei para vocês que nós vamos ter camadas de células diferentes, nós vamos ter então, a partir dessas camadas, estruturas que vão se formar, tá. Então vai ter uma reorganização dessas células e como eu falei para vocês, a blastocele vai desaparecer, porque nós vamos ter então aquela região que estava lá ocupada por líquido, ela vai ser ocupada por outras células. E aí vai formar uma nova cavidade, que eu falei para vocês, que é o arquêntero, né? Que é, que é um esboço do tubo digestório do embrião, certo? E aí então vai ter uma comunicação, vai ter uma abertura, então, desta cavidade com a parte de fora e ela é chamada de blatóporo, tá? E aí esse blatóporo vai dar origem ao ânus, né, do embrião. Então, você veja, nós já estamos agora dando uma cara, né, de um novo ser. Pois bem, como eu falei para vocês, na gastrulação, então nós vamos ter camadas, né, sendo formadas e a gente chama isso de folhetos germinativos ou folhetos embrionários, né? Então, o que são folhetos? São camadas de células, certo? Agora nós já vamos ter uma diferenciação celular, por quê? Porque dependendo do folheto, nós vamos ter tecidos diferentes, certo? Então nós vamos ter 3 conjuntos diferentes de células, né? 3 camadas de células diferentes. Guardem bem: ectoderme, mesoderme e endoderme, né? Então, eu sempre falo de prefixo e sufixo, que é muito importante, né? Derme, o sufixo derme tem a ver com tecido. Ecto, de fora, meso, meio, endo, de dentro. Então, nós temos aqui, né, um desenho esquemático mostrando lá na gastrulação, como vai ser essa organização. Então, nós temos aqui a mesoderme, né, que é a do meio, azul, a ectoderme de fora e a endoderme, a parte de dentro. Pois bem, então aqui, né, nós vemos como que é essa diferenciação do assim, ó, o que que cada um desses folhetos germinativos vai originar. Então, a ectoderme, que é o folheto mais externo, vai originar a epiderme, tá? E todos os anexos, né, que estão relacionados com a epiderme. Então, os pelos, as unhas, as glândulas sebáceas, as sudoríparas, todas vão ser originadas da ectoderme. E o sistema nervoso, né? Depois nós já vamos passar para o estudo do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso vai ser originado da ectoderme. A mesoderme, né, que é a camada
intermediária entre a ecto e a endoderme, essa vai formar a derme, né, que é uma camada para baixo da epiderme, e os sistemas muscular, esquelético, cardiovascular e urogenital. Certo? Esses sistemas e os tecidos, conjuntivo, epitelial e muscular. Que a endoderme, que é o folheto mais interno, certo? Ela vai formar o revestimento interno do sistema digestório e as glândulas digestórias. Lembra que a gente viu lá as glândulas salivares, que fazem parte do sistema digestório, o fígado, que também é uma glândula, é uma glândula acessória do sistema digestório, e também o pâncreas. Também a endoderme vai formar o sistema respiratório e o revestimento interno da bexiga, tá? Então todo e o tecido epitelial, todo ele vem lá da endoderme. Desculpe, todo não, né? Porque muito dele também veio lá da ectoderme. Pois bem, passando isso, nós vamos então a próxima etapa do desenvolvimento embrionário é a formação, de um precursor do sistema nervoso, né. Então, o que vai ser formado agora vai ser a neurula. A neurula, ela é composta por um tubo chamado de tubo nervoso, né, porque é um tubo mesmo, tipo de um cano, e a notocorda, tá? A notocorda, ela também é chamada de corda dorsal, certo? Então vamos lá, vamos falar de cada um deles. O tubo nervoso. Pois bem, então como a gente viu no slide anterior, né, o tubo nervoso, né, o que vai ser o sistema nervoso depois, ele vai ser originado, das células ectodérmicas, né, das células mais de fora lá. E aí, no início, nós vamos ter uma placa achatada, que vai ser chamada de placa neural, né, que tem a ver com o sistema nervoso, tá? E essa placa neural, ela vai se desenvolver ao longo do dorso do embrião. Sim, hoje, depois, né, quando a gente já tem o feto formado, a gente sabe que é lá na parte dorsal que vai ter, então, a medula, certo? Então, vai, claro, desce do encéfalo, né, e aí nós temos a medula como sistema nervoso central. Então, essa estrutura aí, né, do tubo nervoso, dessa placa que vai se estender, ela vai dar origem ao encéfalo, né, que fica aqui dentro do crânio, e as outras estruturas, então, medula e tudo que for ligado ao sistema nervoso central. A notocorda, tá? É uma estrutura que vai dar suporte para o tubo nervoso, certo? E aí ela vai liberar substâncias que vão induzir as células do tubo nervoso para a formação do sistema nervoso central, né? Para todas as estruturas que formam o sistema nervoso central. Então aqui, ó, nós temos desenhos, né? A, B, C e D, mostrando então como que se forma, então, essa estrutura, né. Então nós vamos ter aqui, ó, primeiro, um precursor, né, dessa crista neural, né, então a gente diz que é um botão, né, neural, e aí depois, vejam que ele vai se abrir, né, então aqui nós temos ele ainda fechado, daí ele vai ter uma abertura, né, e aqui nós observamos, neural foods chamam-se dobras neurais, né? E aí, ó, a próxima etapa, aqui nós já temos então o fechamento, né, dessa crista, e aí nós já temos, começamos a observar o tubo, né? Então aqui nós temos o tubo neural, certo? E aqui nós já temos a cavidade corporal. Então, claro, isso aqui ainda é bem rudimentar, mas é o que vai então dar origem, né, para o sistema nervoso então do novo ser. Bem,
Já que eu estou falando, né, da formação do tubo nervoso, nós já vamos lá ligar ao pré-natal, nós já estamos então, já sabemos que a mulher está grávida, já estamos atendendo ela, né, então já na primeira consulta, claro, depois nós vamos fazer toda a consulta, mas aí novamente eu ligo com a parte inicial da nossa disciplina, quando a gente falava sobre a importância da pré-concepção, né. Por que que eu digo isso? Porque nós vamos aqui agora ver que existem defeitos na formação desse tubo nervoso, certo? E é agora, nessa parte da embriogênese, que vão aparecer esses defeitos, é nessa organização que pode já ter os defeitos, e esses defeitos, eles vão aparecer principalmente relacionados com o fechamento desse tubo, certo? E aí, quais são os problemas que podem acontecer? Mielomeningocele, tá? Anencefalia, né, que é o não desenvolvimento do cérebro, e encefalocele, tá? Então, eu sei que vocês estão loucos para falar mais sobre isso, e como contribuição, eu vou mandar para vocês lá no material um texto muito bom que fala sobre essas malformações. E aí, mas por que, que nós temos que falar nisso no pré-natal? Porque o ácido fólico vai aparecer lá no texto mostrando que o ácido fólico ele vai prevenir esses problemas, né? Então, ele ajuda no fechamento do tubo neural. Só que aí não adianta dar ácido fólico lá com uma gravidez adiantada. Por quê? Né? E aí, por isso que eu acho importante trabalhar com a embriogênese, porque aqui mostra que a questão do formação do tubo neural é uma das primeiras estruturas que vão ser formadas, né, que vão ser trabalhadas na embriogênese. Então, o ideal é que essa gestante tivesse planejado a gestação, que ela começasse a tomar o ácido fólico antes de engravidar. Se isso this is impossible, ela chegou lá e viu. Então, na primeira consulta já tem que entregar o ácido fólico e pedir para ela tomar e explicar a importância. Tá? Vocês vejam que aqui fala da incidência, né, desse tipo de problema de 1 para 500. Eu ontem li um texto que falava numa pesquisa que foi feita aqui no Brasil, que eles chegaram a 4 casos para 1.000 nascimentos, então muito maior, né? Aqui é 2 para 1.000, eles chegaram lá numa pesquisa a 4, certo? Então, só para ressaltar a importância do ácido fólico. Então, até daqui a pouco na próxima etapa da nossa aula.